Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um Responde Mikan, o vídeo em que eu respondo as perguntas de vocês. Pra participar dos próximos é só ficar de olho nas minhas redes sociais e na aba comunidade aqui do YouTube. Vocês sabiam que tem essa aba comunidade, que eu posso conversar com vocês? Normalmente eu peço sugestões de temas de vídeos e tudo mais, e eu sempre peço perguntas pro Responde Mikan por lá também, então fiquem de olho. E esse aqui é um Responde Mikan patrocinado. Então antes das perguntas tem o Momento Alura. A Alura, nossa patrocinadora maravilhosa, que tem mais de 1.200 cursos, todos em português. E com uma assinatura só você tem acesso a todas as formações de lá. Isso te possibilita se transformar em um profissional em T, que é aquele que tem um conhecimento mega aprofundado em uma habilidade específica, mas que também ampliou o currículo com conhecimento geral de várias outras coisas no campo de atuação. Por exemplo, se você usa muito o Excel no seu trabalho, dá pra se aprofundar nisso na Alura. Mas você também pode aprender ciência de dados com Python. E isso vai abrir um monte de possibilidades em relação à maneira que você vai trabalhar com a informação. Tem muita coisa legal pra explorar na Alura e eu tenho um desconto exclusivo pros inscritos aqui do canal. É só você ir em alura.com.br/promoção/mikan ou clicar no link que tem aqui na descrição pra fazer sua matrícula com R$100 de desconto. E aí depois volta aqui nos comentários e me conta o que você achou dos cursos, né? Agora bora responder as perguntas de vocês. Liz Débora perguntou: quero saber se você tem tatu, se sim, quais, se não, por quê? Quero dizer que amo seu conteúdo. Primeiro, muito obrigada. E segundo, eu não tenho nenhuma tatuagem ainda. Eu tenho muita vontade de fazer desde a época da adolescência, mas eu meio que nunca decidi 100% qual desenho que eu ia fazer, sabe? E ao mesmo tempo eu tenho um pouco de receio de dar queloide, porque eu já tive quando eu tive piercing, por exemplo, mesmo eu cuidando super bem, limpando, eu tive queloide, então eu tenho um pouquinho de medo de fazer e a tatuagem ter algum problema na cicatrização, sabe? Mas ao mesmo tempo, nos últimos anos eu conheci o trabalho de vários tatuadores muito incríveis e eu tenho muita vontade de tatuar com eles. Quem sabe depois aí desse período que a gente tá vivendo, né? Rodrigo Baia perguntou: e os vídeos sobre Nárnia, Mikan? Vocês querem vídeo sobre Nárnia? Nossa, eu posso fazer. Eu gosto muito das Crônicas de Nárnia. Foi uma das primeiras sagas de livros que eu li quando eu era criança e eu tenho um carinho muito grande, assim. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer, com certeza. Vocês gostariam que eu falasse sobre os livros separadamente, ou então sobre as adaptações pro cinema, futuras adaptações? O que vocês gostariam de saber sobre Nárnia? Ou até sobre o C.S. Lewis também, né, o autor das crônicas, porque ele tem uma história que é bem particular, assim, a relação dele com o Tolkien, a relação dele com a religião, é algo que sempre me fascinou muito, eu sempre quis saber mais, então se vocês quiserem eu posso fazer sim. Só não sei se vai ser algo que vai interessar todo mundo do meu público e tal, mas é realmente um assunto que me interessa bastante, então se vocês quiserem eu super faço. Ricardo perguntou: vai ter análise de Marvel What If também? Olha, eu acho que vocês deviam perguntar pro Michel, que é sempre meu parceiro aí de análise das séries da Marvel. Eu tô bastante curiosa com o What If, e eu acho que super dá pra fazer vídeo com review, por exemplo, mas como parece que os episódios vão ser mais antológicos, né, ou seja, cada episódio funciona como seu próprio mundinho, eu não sei se vai ter implicações no universo cinematográfico como um todo. Então eu não sei pra vídeo de teorias, mas ao mesmo tempo pode ser que resulte em vídeos muito legais. Então acho que dá pra gente fazer cobertura, talvez de uma forma um pouco diferente, não sei. Aceitamos sugestões, né? E pra quem tá completamente perdido, o What If é a série do universo cinematográfico da Marvel que vai fazer especulações, né? Então, quando eu tô gravando esse vídeo, já saiu o primeiro trailer. E aí tem um momento lá que tem o Homem de Ferro e o Killmonger na mesma situação. Ou então, em vez do Capitão América, a gente tem a Peggy Carter com um escudo. Esse tipo de coisa, sabe? São cenários alternativos, especulativos, que são muito legais e talvez até interagem um pouco com o que a gente viu em Loki, né, de variantes e tudo mais. Pode ser que cada cenário de What If seja explicado como uma realidade de uma variação temporal e tudo mais, né. De qualquer forma, a pergunta era se vai ter cobertura. Eu super quero fazer. Se vocês quiserem, sinalizem aí nos comentários também, mandem mensagem pra mim e pro Michel pra gente organizar isso aí. Inês Rodrigues disse: se pudesse, qual série cancelada voltava a renovar? Essa pergunta, quem acompanha o canal já até sabe, provavelmente, o que eu vou responder. Pushing Daisies, que é uma das séries preferidas da minha vida, que sofreu muito durante a época da greve dos roteiristas de Hollywood. Pra quem não sabe, os roteiristas das séries e filmes de Hollywood entraram em greve lá pra 2007, 2008, e isso afetou muito a produção audiovisual daquela época. Várias séries tiveram episódios a menos na temporada, teve muita reprise, várias séries foram canceladas, e Pushing Daisies foi uma série que foi particularmente afetada pela greve, né? A primeira temporada acho que era pra ter 22 episódios,
no fim das contas teve só 9, se eu não me engano. E mesmo assim foi uma temporada super legal, só que aí pra segunda temporada as coisas já tinham desandado e a série foi cancelada. E cara, o Bryan Fuller, que é o showrunner de Pushing Daisies, ele vivia falando sobre como ele queria continuar a história, que ele queria fazer quadrinhos como se fossem a terceira temporada, só que aí o selo dos quadrinhos fechou, foi um negócio muito doido. Aí falam, e se tivesse uma campanha no Kickstarter? Aí depois fala que não ia dar. E se fizesse um musical na Broadway? Aí depois não ia dar. Então é uma coisa que, obviamente, o Bryan Fuller não ficou feliz com o encerramento da série, mas ao mesmo tempo ele não consegue trazer de volta, e é uma coisa que eu gostaria muito de ver. Eu não sei se essa altura do campeonato com o mesmo elenco, mas talvez até um reboot, não sei, porque eu gostava bastante da história, achava a premissa muito legal, e quem sabe um dia, não é mesmo? Mas se eu pudesse, eu daria o meu toque lá e reviveria Pushing Daisies. O Nicolas Alves falou: acompanho você por todas as redes sociais e sei o quanto você se esforça pra manter uma transparência com a fanbase no sentido do que gosta e não gosta, além de frisar os limites que enxerga válido ter na nossa relação fã-influenciador. O quanto você acha que tem sido efetiva a sua tentativa de construir um ambiente saudável pra si mesmo e pra nós, o nicho que te acompanha? Abraços, adoro o seu trabalho. Primeiro, Nicolas, muito obrigada. E segundo, que, nossa, é um assunto que eu realmente tenho muito a dizer sobre. Eu não vou entrar a fundo aqui, mas sério, é um tipo de assunto que, quando você fala com o público e quando você fala com outros criadores de conteúdo, a abordagem é muito diferente, assim. Porque apesar de eu falar muito sobre esse assunto, eu até evito falar tanto quanto eu gostaria, porque normalmente tem repercussão ruim, assim. Muitas vezes as pessoas não entendem quando eu reclamo de alguma interação em particular e tudo mais. Normalmente as pessoas falam, você tem que ignorar, você tem que prestar atenção nos comentários positivos. E, gente, normalmente eu interajo muito com os comentários positivos, mas volta e meia eu também trago algum comentário que me incomoda, como uma forma de conscientização mesmo, né? Porque na grande maioria das vezes, isso é uma coisa que eu acho muito legal de dizer, as pessoas que fazem comentários que podem magoar um criador de conteúdo, que podem acabar com o dia de alguém, não são pessoas que querem causar o mal. Às vezes a pessoa só foi sem noção naquele momento. Então eu acho que postar de vez em quando sobre isso é uma forma de fazer as pessoas pensarem, nossa, será que aquele perfil que eu mandei uma mensagem no Instagram falando, nossa, você engordou, será que eu deveria ter feito isso? Será que aquela pessoa talvez tem algum problema em relação a isso e eu tô me metendo, sabe? Que é uma coisa bastante interessante sobre as relações entre criadores de conteúdo e entre fãs ou seguidores e tudo mais, né? Que é uma relação desigual, né? Muitas vezes as pessoas sabem muito da nossa vida e a gente sabe pouco das pessoas. Só que as pessoas vão querer interagir usando essas informações que elas têm. E é uma relação que pra um lado parece muito de amizade, mas pro outro é uma relação mais de, é o meu seguidor, eu não conheço essa pessoa ainda. E coisas que podem surgir dessa desigualdade de informação que um lado tem sobre o outro são, assim, muito doidas. Já tive seguidor me mandando mensagem 3 da manhã, falando, Mikan, eu preciso falar com você urgente, e eu fiquei, eita, o que aconteceu, né? Tipo, meu Deus, que susto, eu tava lá vendo uma série, aí eu abro o Instagram, do nada tem uma mensagem dessas, aí eu falo, nossa, o que aconteceu? Tá tudo bem? E a pessoa, eu queria te perguntar sobre uma teoria não sei o que lá de Game of Thrones. E eu fiquei muito brava, porque assim, eu fiquei genuinamente preocupada, porque alguns inscritos meus realmente já mandaram coisas super pessoais nas mensagens, e eu fiquei com medo de que fosse alguma coisa mais séria, né? Mas não, a pessoa tava me mandando esse urgente como se ela estivesse mandando por um amigo dela. Então eu sempre tento conscientizar as pessoas de que, gente, vamos lá, né? O influenciador, o criador de conteúdo, ele é uma pessoa que tá lá trabalhando e tudo mais. Então não necessariamente você vai mandar mensagem como pra uma pessoa que é próxima de você, como um amigo ou um familiar seu e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu entendo muito de onde isso vem, porque eu também sigo gente nas redes sociais. Eu também me sinto íntima das pessoas que eu sigo. E eu tenho vontade de, sei lá, conhecer a pessoa, sentar e tomar uma cerveja com ela. Mas talvez se eu visse essa pessoa sentada numa mesa de um bar, em uma outra época em que se pode sentar de boa numa mesa do bar, e eu estaria passando ali na rua perto, eu ia querer sentar ali do lado da pessoa. Mas talvez ela ficasse, quem é você, véi? Então eu super tô dos dois lados da relação, eu entendo de onde vem essas coisas, mas eu acho que é muito importante estabelecer limites, e eu gosto de falar sobre eles nas redes sociais. Algumas pessoas acham que quando eu faço isso, eu tô sendo arrogante, que eu tô destratando meus fãs, e realmente não é isso, não é essa a intenção de forma alguma. Principalmente porque normalmente eu passo o dia todo interagindo com pessoas que mandam coisas positivas, eu dou RT, o pessoal faz fanart, eu divulgo. Se for pensar proporcionalmente, é muito raro eu fazer alguma interação reclamando
reclamando, tipo, nossa, as pessoas me mandando mensagem, se metendo na minha vida, ou alguma coisa assim. É algo que eu faço bem de vez em quando, mas infelizmente, eu acho que a gente tem uma tendência a reparar mais no negativo do que no positivo em geral, né? Então, talvez essas pessoas simplesmente não vejam os posts que eu fico elogiando quem fez fanart, que eu fico curtindo todo mundo, que eu respondo uma galera. A pessoa só vai ver aquele dia que eu falei, gente, eu não estou na internet pra você me chamar pra sair, eu tô na internet pra trabalhar. Ela vai ficar com isso em mente e vai falar, nossa, a Mikan é uma nojenta no Twitter. Ela expôs uma pessoa que tava sendo educada chamando ela pra sair. Sendo que assim, eu não exponho ninguém, normalmente eu corto todos os nomes, eu oculto todas as fotos e tal. E assim, eu não tenho como mudar o que as pessoas pensam. As pessoas pensam o que elas quiserem. Eu nem tenho ambição de controlar isso de forma alguma, mas pra mim, isso tem sido muito mais saudável, sabe? Quando chega uma coisa que me incomoda muito e é algo que reflete outros tipos de interação que já aconteceram, eu costumo compartilhar. Quando chega alguma interação dessas que é meio que a gota d'água, sabe? Depois de várias interações que eu não divulguei, que eu engoli o sapo, fiquei de boa. E aí chega alguma que eu falo, não, pera, eu preciso falar sobre isso, preciso conscientizar o pessoal, porque eu sei que muitas vezes a pessoa não tá fazendo por mal. Eu realmente acredito na boa vontade das pessoas. Eu acho que, assim, pouquíssimas são maliciosas mesmo. Acho que só é fruto dessa relação desigual que a gente tem entre criador de conteúdo e seguidor na internet. Eu simplesmente acho que é fruto disso. Mas, gente, pra chegar nesse ponto, foram muitos anos de terapia. E, ó, falando em terapia, Ana Júlia Braga perguntou: como tá sua saúde mental com a rotina da quarentena de gravar os vídeos? Pois é, né, então, acho que a saúde mental de todo mundo já tá em frangalhos aí nesses últimos tempos, e eu tive vários momentos de altos e baixos, eu até postei sobre isso nas redes sociais e tal. Tem aqueles momentos que realmente bate a bad, mas eu tenho percebido alguns ciclos, assim, tem momentos que eu me afundo no trabalho e tem momentos que eu simplesmente não consigo produzir nada. Eu acho que todo mundo tá, de certa forma, meio assim, né, e até eu falei sobre isso no podcast que eu gravei com o pessoal do Imagina Juntas. A gente falou exatamente sobre produção de conteúdo durante esse momento que a gente tá vivendo. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, que aí a gente tem uma discussão mais a fundo mesmo de tudo que é fazer essa parte. Thiago Souza perguntou, por que você não faz análise de trailer? Não gosta? Então, Thiago, não é que eu não goste e nem que eu não faça. Eu já fiz algumas vezes, principalmente de Game of Thrones. Mas tem uma coisa que, assim, normalmente os meus vídeos no YouTube demoram um pouco pra sair. Análise de trailer, normalmente é um conteúdo que a gente chama de pauta quente, né? Quando a gente fala de jornalismo ou de conteúdo, a gente tem pauta quente e pauta fria. A pauta quente é aquela que é o assunto do momento, que você tem que fazer rápido, né? A pauta fria é aquela que pode sair meio que a qualquer momento, não precisa muito de timing, é um assunto que vale a pena ser falado, mas que não é aquilo que precisa sair pra ontem. Apesar de aqui no canal eu cobrir algumas pautas quentes, por exemplo, fazer algumas coberturas semanais de séries e tudo mais, eu normalmente foco mais no que é pauta fria, que é aquele vídeo que vai sair daqui a um tempo. Eu gosto de pensar a respeito do que tá rolando e refletir antes de produzir algum conteúdo sobre isso. Então, mesmo as minhas coberturas de assuntos mais quentes, vamos dizer assim, demoram pra sair. Os vídeos das séries da Marvel, por exemplo, costumam sair uns 2 dias depois da exibição do episódio. Tem gente aqui no YouTube que acorda cedo pra fazer, o episódio sai 4 da manhã, antes do meio-dia a pessoa já postou o vídeo com todas as informações e tudo mais. E esse tipo de conteúdo eu não consigo fazer. Não porque, é um conteúdo menor e não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, nada de perna longa de batom aqui. Eu não consigo fazer simplesmente porque eu não funciono nessa velocidade. Eu não consigo produzir um conteúdo tão rápido assim, até porque normalmente eu tenho que passar esses vídeos pra edição e não rola eu pedir pra pessoa editar um vídeo, eu vou lançar daqui a 2 horas, se vira aí. Então, mesmo se eu gravasse imediatamente depois, a edição demoraria pelo menos mais um dia e aí o conteúdo já sairia velho pros padrões do YouTube, que é tudo muito imediato. Então, primeiro, eu não conseguiria até pela questão de processo de trabalho, mas segundo também, que eu prefiro evitar essa correria toda pela minha saúde mental também. Porque essa coisa de viver contra o relógio, sabe? De correr pra produzir, saiu, tenho que falar agora. Isso é algo que faz muito mal, pra mim, pelo menos. Tem vários outros criadores de conteúdo que não tem problema em lidar com isso, mas eu, Mikan, tenho muito. Eu acho que essa pressão pra gente produzir correndo alguma coisa nunca me faz muito bem, sabe? Eu fico muito ansiosa. Então, em certa medida, eu prefiro não participar
dessa correria, sabe? Eu sei que isso pode fazer com que eu perca muitas visualizações potenciais, porque se eu lançasse alguma coisa muito rápido, provavelmente eu surfaria na onda das buscas, dos assuntos do momento e tal, e eu conseguisse mais inscritos, mais visualizações e tal. Mas a que custo, né? Aquele meme do acordado, mas a que custo? Eu cheguei à conclusão que esse formato, pra mim, não funciona muito. Então pode até ser que eu faça, por exemplo, eu faço lives na Twitch, eu posso reagir ao trailer com o pessoal do chat, ou eu posso postar alguma coisa no meu Instagram falando, gente, vocês viram o trailer? Eu acho XYZ sobre ele. Mas vídeo aqui pro YouTube costuma demorar mais, e aí, assim, a não ser que seja uma coisa muito, assim, eu saiu o trailer de House of the Dragon, que eu sei que é o assunto-chave do canal e tudo mais. E mesmo se rolar, já vai ser uma fonte de ansiedade muito grande pra mim. Mas tirando isso, é muito raro eu fazer análise de trailer exatamente por essa questão do timing, da correria e da ansiedade, beleza? Nossa, eu acho que esse Responde-me Khan ficou super longo, então eu vou encerrar por aqui. Mas, pra participar dos próximos, fica de olho nas minhas redes sociais, tá? E lembrando que tem o link da Alura com desconto aqui na descrição. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!